Bom dia pessoal, aqui é o Paulo do canal Paulo Açaí e hoje eu gostaria de comentar sobre o nosso novo inimigo. Um inimigo que é silencioso, um inimigo que não tem voz ativa, mas que é tão perigoso quanto qualquer um outro, né? E esse inimigo perigoso é o coronavírus. E eu queria aqui ressaltar as grandes ações que o governo tem tomado em lugares de grande aglomeração, né? Tem feito um bom trabalho. Nós vimos até então que no sábado algumas festas em alguns bairros foram fechadas, foram canceladas. Alguns mercados onde tem uma grande aglomeração foram também atenderam ao projeto do governo, né, que é dessas imposições sobre para que o pessoal fique mais recluso, as pessoas fiquem mais reclusas em casa, né, para que esse vírus não se dissemine aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, né. Mas eu também queria ressaltar aqui, eu tomei nota sobre o áudio que o médico cardiologista Felipe Toledo, né, publicou para o pessoal do seu condomínio, mas que tomou aí rede nacional, né. Nesse áudio o médico ressalta, né, sobre as precauções que nós devemos tomar sobre esse momento, né. Nós estamos enfrentando, como o médico falou, nós estamos enfrentando um inimigo silencioso. As pessoas muitas das vezes estão acomodadas ainda estão frequentando lugares abarrotados de gente, etc. Porque esse inimigo não faz barulho, esse inimigo não afeta diretamente as pessoas, esse inimigo não diz onde está presente. Então elas acreditam que ainda estão livres de tudo isso. Quando na verdade o Ministério da Saúde, o nosso próprio Ministro de Saúde aqui do país informou, né, que em 2 semanas nós entraríamos em colapso no nosso Sistema Único de Saúde. Não haveria leito para todo mundo, para todos nós. Não haverá equipamentos respiratórios para todos e etc. Se o vírus continuar se propagando na proporção que tem se propagado. Não é mais uma especulação, se tornou uma verdade, desde que o próprio governo informou isso, né, com seus cálculos e etc. E isso tem sido muito importante para nós sabermos e continuarmos reclusos, continuarmos seguindo a quarentena, continuarmos seguindo nos nossos lares. As nossas cidades foram fechadas e tudo para diminuir a propagação desse vírus. Alguns vizinhos me perguntaram: Rick, mas é para se alarmar mesmo? É para se alertar? Você que tem se informado sobre isso? Sim, é para se alarmar sim. Nós precisamos ficar nas nossas casas, nós precisamos tomar as precauções que eu falei nos vídeos anteriores. Como nós, seres humanos, nós só damos importância àquilo que está diretamente ligado a nós. Esse vírus está diretamente ligado a nós, porém ele é silencioso, né? Nós temos visto, como o próprio médico informou, né, pessoas aí nas ruas, jovens andando ainda com seus grupos, etc, né? O que eu queria falar para vocês é o seguinte: a maioria das pessoas que estão medicadas hoje, muitas delas não sabiam que estavam com vírus, né? Nós temos aí o exemplo da comitiva que viajou com o presidente Jair Bolsonaro para a Flórida, né? Eles não apresentaram sintomas nenhum. Mas como foi imposto pelo governo que eles deveriam fazer esses exames para ver se estava tudo ok com eles, né? A maioria deles atestou até agora. Está com o vírus, né, presente no seu organismo, né? Mas nenhum deles demonstrou sinal nenhum. Então, mesmo assim, mesmo quando a pessoa não demonstra sinais nenhum, não demonstra estar com o vírus, mas um espirro sem mais nem menos, de alergia, etc., alguma coisa assim, já dissemina esse vírus, né? Esse vírus já vai se propagando. E eu queria aqui também aproveitar esse vídeo para desmistificar algumas coisas que têm acontecido a respeito desse vírus, né? Pessoas falaram assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, da sopa do morcego, né, e de ser um vírus propositalmente manipulado. Ou seja, as pessoas ainda acreditam, até nesse presente momento, que o culpado por esse vírus estar se disseminando na humanidade hoje em dia é o fato de servirem uma sopa de morcego na China, e o morcego era o portador. Para falar a verdade, não é bem assim. Por quê? Porque o morcego em si, quando a carne já estava preparada, exemplo da sopinha que vocês viram aí, né, ali o vírus não vai se disseminar. Mas como que acontece a disseminação? Acontece a disseminação quando o funcionário a exemplo, o mercado de Wuhan, né, quando o mercador entra em contato com o animal ou com a carne do animal. Mas até então foi provado o seguinte: existe um animal chamado pangolim, né, que era comercializado no mercado de Wuhan,
né, que o que aconteceu? Como o governo abriu para que os animais de espécies selvagens fossem comercializados, né, na China, esses animais ficam todos um em contato com o outro, né? São enjaulados e ficam em contato com o outro, uns com os outros, ali nas vitrines do mercado e etc. Né? Então eles ficam em contato com os outros. E o que aconteceu houve uma transferência. Né? O morcego transferiu o vírus do corona, né, pro pangolim, e a carne do pangolim, ou o próprio pangolim, ao entrar em contato com o ser humano, com o mercador, né, transmitiu o vírus já mutado para ele. E aí o vírus veio sofrendo adaptação, até que se adaptou de certa forma que conseguiu se anexar ao ser humano, né, conseguiu atingir o ser humano. Então é assim, antes das pessoas pensarem em qualquer coisa, falarem, o vírus foi propositalmente elaborado, manipulado no laboratório, isso é uma grande falácia, tá bom? Isso é uma grande falácia, porque o vírus ele veio se adaptando por seleção natural e chegou até nós, né? Então, mas para entender sobre isso, a gente precisa ter uma ideia, um pouquinho de contexto. Por que comercializam carne de animais selvagens na China, por exemplo? O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, né? Que lá em 1970 o governo comunista chinês ele tinha o domínio sobre todo o mercado consumidor da China, né? E a logística que o governo usava não era uma logística abrangente, ou seja, de 900 milhões de chineses que viviam na China, 36 milhões morreram de fome, para vocês terem uma ideia, né? Então, o que foi que aconteceu? Em 1978, o governo chegou com empresas. Por que o governo chegou com essas empresas? Porque o mercado entrou em colapso, né? Com as mortes dos chineses e etc., morte por fome, o governo tentando manipular esse consumo e etc., né? Isso tudo entrou em colapso. E aí, em 1978, o governo chegou com empresários, né? E ali ele abriu para que empresários começassem a comercializar. Por exemplo, aqui eu posso dar para vocês o exemplo da carne de porco e o exemplo do frango, né? Da carne de frango. Que esses foram foi assim os que os empresários optaram por trabalhar, né? Então, assim, eles priorizaram no comércio o comércio de carne de porco e carne de frango. Mas aí o pequeno produtor pensou, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como que eu vou lidar com essa situação toda? Eu vou ficar aqui esperando ficar com fome, etc., morrer de fome? Não. O que foi que eles pensaram? Eles partiram para o comércio de animais selvagens, que era o que estava próximo deles, né? O que eles podiam fazer naquele momento era isso, era pensar em um jeito, e o jeito que eles pensaram foi esse, né? De comercializar animais selvagens, né? Até então não havia grandes propagações de doenças desses estilos, mesmo nós sabemos hoje que doenças como ebola, doenças como as pessoas afirmam que HIV teve origem, né, em animais, como alguns primatas, etc. Doença como MERS, que é o MERS, né, que pode ter vindo de dromedários, né, aquele animal que parece o camelo. E sem falar das outras gripes, né, das gripes, da gripe aviária, da gripe suína H1N1, que foi se mutando, influenza A e etc. Né? Então, esses vírus tiveram origens de animais. Né? E as pessoas dizem hoje em dia que tudo isso se originou na China. Mas vocês estão vendo o motivo. Né? A população passava fome, a população necessitou. Então, foi isso que aconteceu. E quando o governo percebeu que esse mercado de animais selvagens se tornou lucrável, né? Se tornou algo lucrável para o governo, o que foi que aconteceu? O governo liberou, né? E falou que sim, que agora, a partir daquele momento, eles podiam continuar a vender animais, a comercializar carne de animais selvagens, etc. E isso tudo, quando o governo abriu para esse mercado de animais selvagens lá na China, isso aconteceu em 1988. Sendo que naquela época, um animal em específico, né, que se chamava civeta, que é uma espécie de felino, começou a ser comercializado também nesses mercados, né? E essa civeta, a gente precisa primeiro aqui focar um pouquinho nela. Por quê?
Porque esse animal, eles extraíam um líquido, né, que é produzido em uma glândula que fica próximo ao ânus do animal, né? Eles extraíam esse líquido para produzir um óleo para os certos usos que eles tinham, os certos destinos que eles têm na China. Os quais eu não sei falar para vocês específico. Sei que eles preparavam esse óleo, né? E aí eles comercializavam esse óleo. E em 2002 foi registrado o primeiro caso de coronavírus. Não que nós estamos agora, né, presenciando, mas o coronavírus em si foi primeiro presenciado em 2002, né, com essa doença, com essa síndrome respiratória que as pessoas tanto têm falado ultimamente, né, e foi diagnosticado que que era de origem animal, né, o vírus era de origem, se originou em animal, e eles identificaram que era a produção da civeta, né, ali a civeta, em contato com eles, estava transmitindo esse vírus. E aí o que o governo fez? O governo proibiu a comercialização da civeta e dos demais produtos provenientes dela. E aí? Tá, o governo parou esse animal em específico, não continuaram produzindo mais, mas aí alguns meses depois o governo liberou novamente a produção, né, dos alimentos à base de civeta, dos produtos à base do animal civeta, né? E com essa liberação, né, porque o governo tinha proibido, aí meses depois ele liberou de novo, e com essa liberação ele liberou para mais outras espécies serem comercializadas, e dentre essas novas espécies comercializadas agora estava ali o pangolim, né? E aí aconteceu, como eu falei para vocês anteriormente, do morcego que estava sendo comercializado ali, próximo ao pangolim, né? Em algum momento o vírus que estava no morcego, né, migrou para o pangolim, né, e ali sofreu as suas adaptações. Depois, em outras adaptações, migrou para o ser humano mercador, que lidava diretamente ali ou com a carne fresca ou com o próprio animal em si, né? Então foi isso que aconteceu. Então as pessoas deviam parar um pouco para pensar, né, que isso é algo silencioso, né? O governo tem tomado grandes medidas que tem parado o mercado e etc. Na minha cidade, aqui em Belém, né, nós temos enfrentado essas situações, nós temos que trabalhar à distância agora. E sem falar que hoje algumas empresas, como que eu posso dizer para vocês, algumas empresas de redes sociais da internet, como Facebook, Instagram, YouTube, etc. Essas empresas tiveram que diminuir um pouco a qualidade dos vídeos, né, para que várias pessoas possam ter acesso nesse momento e trabalhar e tal, mas também para se prevenir de um possível colapso. Então, a gente está enfrentando esses dilemas agora. O que eu tenho para falar para vocês é sim, nós precisamos nos preocupar, nós precisamos nos manter a salvos desse vírus o máximo possível. Então, sair de casa só em momentos necessários, não sair com a sua, você que é jovem, não sair com a turma, né? Porque é como eu estou falando para vocês, não importa, não precisa necessariamente ter alguém infectado entre vocês, mas os lugares que vocês vão frequentar, os apoios, como posso falar, as superfícies que vocês vão entrar em contato, ali pode estar presente o vírus, né? Como nós já vimos, nós agora, nesse exato momento, nós temos 5 casos aqui em Belém do Pará. Não, desculpa, aqui na região metropolitana nós temos 4 casos, né? E o 5º caso foi confirmado em Santarém, de pessoas que tiveram viagens agora interestaduais, né? Com viagens para São Paulo, Rio de Janeiro e etc. E infelizmente, né, nós chegamos nessas estimativas. Então, aqui foi desmistificado algumas coisas, né? O vírus não foi produzido em laboratório para ter essa morte em massa, essa mortandade de pessoas. Não foi produzido ali em laboratório. O vírus já estava presente ali entre alguns animais selvagens, né? E infelizmente chegou com todas essas adaptações, chegou até nós. Nós sabemos que os vírus têm grande capacidade de se adaptar. Então, pessoal, o meu vídeo aqui foi esse. Eu queria esclarecer um pouquinho, em poucas palavras, nesses minutos, né, para vocês, o que tem acontecido realmente e o que pode nos afetar. Eu queria que você deixasse, por favor, seu like, tá bom? Várias pessoas têm se inscrito no canal, eu vou fazer o máximo para continuar mantendo vocês informados, né? E eu queria, para encerrar esse vídeo aqui, eu queria falar para vocês que a China, né, agora viu que com o fluxo que ela está abrindo, a China voltou a abrir algumas partes do seu país, né, para viagens, etc. Né, ela percebeu que em viagens estão chegando
né, estão chegando vírus provenientes, né, como o coronavírus já sofreu várias mutações provavelmente ao redor do mundo, né? Então a China, como abriu agora esse mercado de viagem, etc., né, eles estão temendo que possa haver uma outra disseminação do vírus em seu país, né? Então é isso, pessoal. Nesse momento a gente precisa se focar em ficar em casa e não deixar esse vírus disseminar. Há pessoas pesquisando, entrando em consenso para ver se encontra uma vacina, uma possível cura e etc. Eu vou manter vocês informados aqui, pessoal. Isso é tudo por hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Valeu!